Pessoal, bom dia! É um prazer novamente estar com vocês. Hoje aí, voltando com o assunto, né, região sul, aspectos físicos, a parte 2 é uma continuação da aula passada. Lembrando, pessoal, antes de a gente dar início aqui à aula, da importância de vocês no nosso drive-thru, né, que será no próximo dia 29 do 10. E o que é isso, professor? É um momento que vocês vão receber o livro didático de vocês, o livro 4, é o último livro aí do nosso ano letivo, e vão também ter um relatório do aprendizagem da questão de participação de vocês aí durante a pandemia, né? Essas aulas remotas nós estamos fazendo desde o mês de março, já estamos já no meados de outubro, já finalizando aí para iniciarmos novembro. Então é de extrema importância aí isso, vocês participarem. Vai ser respeitado todo o protocolo, né? Você tem que ir com máscara, álcool em gel, tudo direitinho lá, tá certo? Manter o distanciamento social, que é de extrema importância. E aí, a gente também, vocês vão rever também os professores de vocês, que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos por isso, estão morrendo de saudade, principalmente do professor Arthur, tá bom? Vamos lá. Pessoal, vamos à nossa luta, vamos à nossa aula de hoje. Não pode perder tempo, né? Inicialmente, correções, espero que vocês tenham dado bem aí, acertado as questões aí que eu passei na aula passada. Primeira questão, pessoal. Quais as nacionalidades dos imigrantes que fazem parte da história e cultura do povo sulista? Algumas pessoas colocaram o nome de estados aqui, pessoal. Nacionalidade é um país, por exemplo. Qual é a tua nacionalidade? Você é brasileiro, você nasceu no Brasil. Quando eu estou falando de nacionalidade, estou falando de outros povos, de outros países. Não poderia ser pernambucanos, paulistas, não poderia ser, isso é óbvio, tá bom? É nacionalidade, não naturalidade. Naturalidade já é outra história, é a cidade onde você nasceu. Então, nesse caso aqui, quais são as nacionalidades dos imigrantes, pessoas que vieram de fora para o Brasil e fazem parte da cultura do povo sulista? São os portugueses, tá certo? São os alemães, são os italianos e os poloneses. Então, esses 4 povos aí principais, né, fizeram parte da história e da cultura do povo da região sul. Beleza? Segunda questão, pessoal. Com quais países os estados, faltou esse aqui, da região sul fazem fronteira? Então, com quais países esses estados aí fazem fronteira? São 3. Uruguai, Paraguai e Argentina. Tá bom? Quem botou a mais do que isso ou menos do que isso, complementa. Quem botou menos, quem botou mais tem alguma coisa errada aí. Então, coloca aí esses 3 3 países. Terceira questão, pessoal. Quais os principais rios desta região? No slide passado, na aula, eu tinha falando, né? Seria o Paraguai, o Uruguai, o Jacuí e o Pelotas. Vou repetir. Paraguai, Uruguai, Jacuí e Pelotas. E a quarta questão, pessoal, quais são as principais características do clima subtropical? Então, eram várias. Então, cada um que botou aí a sua característica, desde que esteja correta, poderá ser válida, né? É um clima frio, é um clima que apresenta as 4 estações bem definidas, é um clima que apresenta chuvas regulares. Então, tudo isso aí são características. Vocês poderiam colocar, né, que apresentam uma vegetação diferente, né, do resto do país, como pampas, né, como a questão da mata de araucárias. Então, tudo isso aí você poderia colocar, beleza? Então, são algumas características aí do clima subtropical. Pessoal, agora vamos para a nossa aula, né? Correção bem rápida. Ocupação europeia da região sul. Né? Como se deu essa ocupação aí europeia da região sul do país? Então, esse início do povoamento europeu nessa região se deu no século XVII, beleza? Teve reduções jesuítas, né? Que realizavam aí catequização dos indígenas. E também os bandeirantes, né? Que invadiram as missões para capturar indígenas para trabalhar nas fazendas. A gente viu isso lá no começo do ano, que os bandeirantes faziam isso, né? Eles gostavam de capturar os índios que já estavam catequizados. Por quê? Porque já falavam o mesmo idioma. Então era bem mais cômodo para eles. Aí tinha esse conflito, né? Entre jesuítas, que eram os padres, com os bandeirantes. As primeiras cidades fundadas, pessoal, nessa época foram essas, olha. Em 1658,
Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco, hoje atual São Francisco do Sul. Foi a primeira cidade fundada nessa região. Em 75, Nossa Senhora do Desterro, que hoje é Florianópolis, que é a capital justamente de Santa Catarina. E em 76, um ano depois, Laguna. Então essas foram as primeiras cidades criadas aí na região sul. Todas elas ficam aí em Santa Catarina. Aqui tem uma imagem, pessoal, dos bandeirantes, né? Escravizando aí os indígenas. E aqueles padres jesuítas aí, né? Levando o conhecimento de Deus e também o idioma português para os povos indígenas. Pessoal, ocupação, continuando ainda, né? Os açorianos, as Minas Gerais e os tropeiros. Então, aí são povos que estavam nessa região. Em 1742, chega à região sul os portugueses da ilha de Açores, que fundam a vila do Porto dos Casais, hoje Porto Alegre. Então, quem fundou Porto Alegre foram os açorianos, que são portugueses. Final do século XVII e início do século XVIII, formam-se estâncias. Professor, o que é estâncias? São fazendas de criação de gado nos campos da região sul, para fornecimento de carne e couro. Então, quando se formou essas estâncias, facilitou aí na comercialização, né? Principalmente aí da pecuária. A mão de obra utilizada nas estâncias, quem é que trabalhava nas estâncias? Era composta por escravos, africanos, óbvio, açorianos, indígenas e espanhóis. E deu origem aí ao povo gaúcho. Então, quem formou esse povo gaúcho foi justamente essa mão de obra aí nas estâncias, e aí ocorreu essa miscigenação desse povo. Para escoar a carne de charque e o couro para os mercados compradores, ganha importância a figura do tropeiro, aquele homem que tinha o seu cavalo ali e fazia esse trajeto para levar, né, a carne e o couro para os mercados. Alguns pousos dos tropeiros deram origem a cidades, como São Joaquim, Osório e Castro. Você vai ver aqui a imagem, pessoal. A estância era nesse formato aqui, na questão de gado, etc. Os tropeiros, eles trabalhavam aí levando, né, carne, levando animais, né, fazer esse trajeto aí. E aqui, os açorianos, aqui é a origem portuguesa, né? Eram os portugueses aí, os açorianos. Continuando, né, a imigração e a produção de espaços no sul, no século XIX. Já saímos do século XVII, XVIII, entramos no XIX. Aí teve um povoamento, aumentou nessa região, com a necessidade de cultivar as terras, e com o decreto de Dom João VI, que permitia a vinda de estrangeiros para o Brasil. Aí, meu amigo, é que chegou muito imigrante. Veio muito imigrante, os portugueses, açorianos, os alemães que fundaram Blumenau, Joinville, que são cidades importantes no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os italianos que fundaram Bento Gonçalves, Garibaldi, Caxias do Sul. Então tem uma influência muito grande dos italianos nessa região. Os poloneses e ucranianos também, né, em Curitiba, Ponta Grossa. E aí os japoneses também têm uma certa influência em alguns municípios aí da região sul, beleza? Então bem tranquilo aí. Vocês podem ver, Blumenau, ó a festa aí, o Oktoberfest, que é uma festa tradicional da Alemanha, que ocorre também no Brasil, tá certo? Porque a tradição alemã é muito grande nessa cidade. Aqui Ponta Grossa, imagem de Ponta Grossa, Caxias do Sul e Maringá, lá no Paraná. Aí, pessoal, entramos agora nos problemas ambientais, né? Temos aí dois problemas muito sérios aí ambientais nessa região. Um deles é a arenização na campanha gaúcha, né? Atuais problemas do solo, compactação, rarefação das gramíneas e queimadas. Tais ocorrências provocam a arenização do solo, ou seja, é quando o solo ele perde sua capacidade de produção, né? de fertilidade, e ele vai ficando arenoso, só areia. Então aí ele vai ficar sem fertilidade. É um problema. Com a arenização, depois pode surgir aí a desertificação. Então é um problema muito sério que ocorre, né, lá na região sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul. Outra questão, pessoal, a degradação ambiental em Santa Catarina, com a exploração do carvão mineral, contamina as águas de superfície subterrânea e forma as chuvas ácidas. Então é um problema aí devido à exploração aí do carvão mineral, beleza? Aqui, ó, a exploração do carvão mineral em Criciúma, né? Você pode ver aí o antes, olha o antes e olha o depois, né? Olha a situação que ficou o solo pela extração, né? Pelo extrativismo. Praticamente aí acabou-se o solo dessa região devido à exploração de carvão mineral.
Pessoal, como é que se dá a economia, né, dessa região? Ela é uma agricultura dessa região predominantemente familiar. É incrível, né? Então, quem predomina aí na agricultura são as pequenas propriedades, as pequenas famílias. Com exceção, é óbvio, que vai ter também os latifúndios, que são as grandes fazendas na campanha gaúcha. Então, vai ter os dois. Mas o que predomina ainda é, lá nessa região sul, por incrível que pareça, a agricultura familiar. A gente não vê isso em nenhuma das demais regiões, apenas na região sul. Destaca aí para a soja, o milho, feijão, arroz, aveio, centeio, cevada e trigo, né? Destaques estaduais, aí no Rio Grande do Sul, o sorgo, que é um tipo de milho, na Santa Catarina, a maçã, no Paraná, mandioca, soja, etc. Tanto a pequena quanto a grande propriedade estão integradas à agroindústria alimentícia, né? Que aí fabrica vinho, geleia, café solúvel, farinha de trigo e milho. Então, eles têm uma atividade muito grande, tanto o pequeno agricultor como o grande agricultor, que são os latifundiários, beleza? Aí nós temos aqui a economia pecuária, né? A pecuária, olha que interessante, né? Longa tradição na pecuária. Lá a questão, principalmente dos pampas, né? Lá é favorável devido às pastagens. Então, lá nos pampas gaúchos, tem uma facilidade muito grande deles fazerem a pecuária. E qual é o rebanho que se destaca mais na pecuária? Sabe qual é? É a criação de frangos. 50% da criação de frangos aí, né, destaque na região sul. Depois vem o suíno, porcos, depois vem os ovinos, né, ovelhas, e por último aí o gado, né? Eles não são tão fortes aí na questão de gado com relação às demais regiões. Então o que se destaca mais aí na pecuária é justamente a criação de frangos na região sul do país. Olha aí, pessoal, o extrativismo, a gente viu na imagem anterior. Destaque para o carvão mineral, né? Lá no cinturão carbonífero. Então, lá se extrai muito carvão mineral. O carvão mineral extraído de Santa Catarina abastece as siderúrgicas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O carvão mineral, extraído no Rio Grande do Sul e no Paraná, não é adequado para a siderurgia, sendo utilizado nas usinas termoelétricas. Então, tem duas finalidades. Tem um carvão um pouco melhor, que vai aí para as siderúrgicas, e tem um carvão com menos potencial, que acaba indo para as termoelétricas, né? Que são usinas aí que geram também energia. E aí, pessoal, a industrialização sulista se desenvolveu graças à imigração estrangeira, né? Teve muita imigração e acabou desenvolvendo aí a industrialização. Ela começa com artesanato familiar, passa por manufaturas, para depois chegar às indústrias de grande porte nessa região. Em 1960 houve o quê? Uma expansão rodoviária, que permite a venda dos produtos industrializados para as demais regiões, né? Como houve também em todo o país. Destaca aí para as indústrias automobilísticas instaladas lá, né? Que é a Renault e a Chevrolet. Elas são instaladas nessa região sul do país. E é isso, né, pessoal? Finalizamos aí a nossa aula de hoje. Atividades vai em PDF. Eu mandei junto com a aula. Nós vamos fazer a atividade. O prazo é até amanhã para me entregar, beleza? Mas vocês podem fazer isso, como sempre, né? Pode responder no próprio PDF, mandar a resposta. Pode escrever no caderno a resposta, tirar uma foto e mandar para mim. Ou pode também, se tiver condições, imprimir, responder e mandar a foto. Sem problema algum. Lógico, de uma forma visível, para que eu possa analisar, ver as questões, beleza? Ver que você fez direitinho. Ok? Então, lembrando, só relembrando, dia 29/10, nosso drive-thru. Conto com a presença de todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.